Bom, boa noite. Hoje é dia 28 de março de 2020, são 8 horas da noite, horário de Brasília, e eu vou gravar agora um informativo. Um informativo que eu tentei, gente, eu juro que eu tentei produzir um informativo, mas acabou saindo junto, mais uma aula, né? É um informativo aula, eu acho que eu nunca gravei um informativo aula, foi a primeira vez, mas aconteceu assim. Tive que preparar esse material hoje, pensar nisso hoje, né? Estava me preparando há 2 horas, depois de preparar o material, para poder falar deste assunto. E mesmo nessas 2 horas, fora o que eu escrevi aqui, me veio muita coisa na cabeça, mas muita coisa na cabeça. Eu não sei se algo que me veio na cabeça vai ser dito aqui, porque eu não parei para anotar, era muita coisa, e eu estava em outras atividades aqui, preparando. Mas o material já estava concluído, eu falei, se eu tiver que lembrar de mais alguma coisa, será dita. Será dita. Nós vamos começar essa aula pela última frase, a penúltima frase que apareceu na vinheta da aula de lançamento do site, tá? Porque aquela vinheta ali demorou minutos. Eu já fui criticado pelas minhas vinhetas, por fazer vinhetas longas, por colocar músicas ali. Tem uma história sendo contada, até nas vinhetas. Cada letra de música que é colocada ali, cada imagem que é escolhida ali, está contando a história, está trazendo um contexto, ok? O avanço na prática faz com que a prática tome toda a nossa vida e todas as nossas ações ou visões sejam englobadas pela mesma. Por isso que a gente passa, no decorrer do tempo, trabalhando na sombra, aprender a lidar com todo tipo de situação da melhor forma possível. Por exemplo, essa aula informativa surgiu inesperadamente depois de avaliar questões técnicas dentro do site, no suporte. Mensagens que foram mandadas para o suporte e não para os grupos de WhatsApp dos participantes desse evento que está rolando até agora, né? Então surgiu daquela aula uma segunda aula para vocês. Olha, essa nem eu esperava, nem eu tinha previsto. Surgiu uma segunda aula depois daquela, gratuita também. Está aí sendo publicado o acesso para vocês agora. Vamos começar então pela penúltima frase do fim da vinheta da aula de lançamento, que aparece lá a música, o tema do Ayrton, várias cenas, cada cena tem uma frase junto ali, cada cena que estoura na tela tem uma frase junto ali, tem um contexto, mas pouca gente assistiu até o final, né? Vamos lá, a penúltima frase que apareceu na vinheta da aula de lançamento o lema é: a metafísica da verdade é a física da unidade. Isso não é a penúltima frase, é uma do meio lá, certo? Nosso lema de quem? Da psicanálise da alma. A metafísica da verdade é a física da unidade. Só essa frase dá uma aula, mas não é disso que eu vou falar, é só o lema. O lema da psicanálise da alma é: a metafísica da verdade é a física da unidade. Reflitam sobre o tema depois, se vocês lembrarem. Vamos lá. Eu vou começar falando o que eu elaborei aqui e alguma coisa mais que eu tiver que dizer, eu vou dizer pelo meio do caminho. É lógico que é uma aula explicada, virou uma aula porque tem detalhes, vai acabar acontecendo alguma coisa mostrando Joel ou a prática, inevitável, está na cabeça o tempo todo. Mas o objetivo é, além de um pouco de aula, falar um pouco do que não foi falado até agora, porque gerou confusão, entendeu? O fato de chegarem lá no site, entrarem na aula gratuita e verem lá embaixo um direcionamento para aula paga, gerou confusão. Muita gente não entendeu. Por isso que chegaram dúvidas e questionamentos no suporte. Falei, beleza, vamos tratar essas dúvidas. Não era o nosso foco, mas eles pediram explicações a respeito disso. Então eu vou explicar tudo no corpo dessa aula aqui. Vou procurar tornar o mais breve possível dessa aula informativa. Importante informação para entendimento desta aula gratuita que está no link. Começando a aula informativa. Importante informação para entendimento desta aula que está gratuita no link aqui dentro do site,
até dia 2 de abril. Até o dia 2 de abril, esta aula, que foi lançada dia 26, estará disponível e gratuita para assistir quantas vezes quiser. Porque aquilo ali é uma aula. A gente usou ela para lançar o site, mas é uma aula, não tem nada do site ali. E esse que foi o problema, as pessoas ficaram com dúvidas do site e do conteúdo que está sendo disponibilizado da classe privativa online, ok? Vamos lá. Então, é importante entender o que eu vou dizer aqui. Ó, importante informação para entendimento desta aula gratuita que está no link disponível até dia 2/4, a aula que foi lançada dia 26. Então, o que eu vou dizer agora é importante para entender aquela aula. O que é aquela aula? Muita gente falou, cadê o material gratuito? O material gratuito era aquela aula, naquele momento. Assistam a aula que está no link gratuito o quanto quiserem. Ela estará lá por 7 dias a partir do dia 26. É uma aula densa e especial para a compreensão do início da prática. E nela foi falado do site e de classe privativa online, mas só foi como informação de que o site está no ar oficialmente. Apenas isso, não foi dada mais nenhuma explicação além disso, certo? Não falamos de nada ali relativo ao site e à classe privativa online, só avisamos. Está no ar o site e a classe privativa online, tchau e benção, e falamos da aula. E aí muita gente teve dúvidas. Ó, assistam a aula que está no link gratuito o quanto quiserem. Ela estará lá por 7 dias a partir do dia 26, agora ele passou, até o dia 2. É uma aula densa e especial para a compreensão do início da prática. Nela foi falado do site e de classe privativa online, mas foi só como informação de que o site está no ar oficialmente, apenas isso. O objetivo do que? Daquela aula. Era ter corpo de uma aula importantíssima para entender melhor Joel e seus ensinamentos. O que aquela aula traz? Traz isso aqui, ó. Deixa eu até separar aqui do texto. Vou separar aqui. Ó. O que aquela aula traz? Ela traz para nós o seguinte, ó. Onde estamos travando na onde? No entendimento de Joel da prática. Onde estamos travando e onde normalmente se trava no início da prática. Ok? Porque ela parece acessível, mas não sabemos como desenvolvê-la. Porque ela aqui é a prática. Porque a prática, parece acessível, mas não sabemos como desenvolvê-la. Então, naquela aula, né, está mostrando aonde nós estamos travando e onde normalmente se trava no início da prática. Ok? Ó, porque ela parece acessível, mas não sabemos como desenvolvê-la. As pessoas começam a ouvir áudio e aulas do Joel, umas vão muito bem, umas vão médio e umas vão menos. Então nós estamos tentando ajudar com informação a todos, para subir o teto, para facilitar essa compreensão das dificuldades iniciais dessa vida dupla na prática. Ok? Aqui, ó. O objetivo era ter corpo de uma aula importantíssima para entender melhor Joel e seus ensinamentos. É uma aula preparatória para mais Joel ainda, para você estudar em casa. Estão entendendo? Porque ali, o que nós estamos falando? É da questão do invisível e o manifesto. Para poder elaborar, compreender e descansar. Cadê presença? Não sinto, não sei. Quem é presença? Nós somos presença. Quando vamos começar a aprender a descansar dentro de nós mesmos com essas verdades na consciência, e não mais buscar nada externo. Aquela aula fala da dificuldade do entendimento, de invisível e manifesto. Está lá na aula. Onde estamos travando e onde normalmente se trava no início da prática? Porque ela parece acessível, mas não sabemos como desenvolvê-la. Esta aula, agora do dia 26, que vai ficar no ar até dia 2, esta aula fala disso, da nossa dificuldade de conceber como realidade o tal do invisível. Por que temos dificuldade de elaborar isso? Por que temos dificuldade de elaborar isso, mesmo sabendo de mecânica quântica? E como se posicionar na prática? E isto está lá na aula, é preciso compreender.
Ali uma ajudinha, para dar uma abstraída, melhor. O que o Sandro está falando aqui que vai ser facilitador na prática? O que ele trouxe ali? Ó, vai demorar anos para que alguns com mais dificuldade e que não chegaram ao canal de Psicanálise da Alma no YouTube, vai demorar anos para que alguns com mais dificuldade e que não chegaram ao canal de Psicanálise da Alma no YouTube entendam o que vim fazer e o que tenho explicado. Eu, Sandro, enquanto trabalho com a presença. Mas já dei meu recado no YouTube desde o início do trabalho, ok? Desde as aulas lá, o primeiro bloco de aulas, que é uma pasta que está organizada gratuita dentro do site Psicanálise da Alma, Desmistificando a Mecânica Quântica, as primeiras palestras. Tem essa mesma pasta na playlist dentro do YouTube, lá no playlists dentro da Psicanálise da Alma. Vai demorar anos para que alguns com mais dificuldade e que não chegaram ao canal de Psicanálise da Alma no YouTube entendam o que vim fazer e o que tenho explicado. Mas já dei meu recado no YouTube desde o início do trabalho. O início desse trabalho se deu com as palestras no salão do Rotary Club, aqui na minha cidade de Cambuí. Que duraram, foi um ano, eu dei apenas 5 palestras. Essas 5 palestras estão dentro da pastinha Desmistificando a Mecânica Quântica, dentro do site no material gratuito e dentro da playlist no YouTube. Agora, que trabalho é esse? Nunca contei para vocês. Tá aqui, ó. Tô contando agora. Eu estou dando as cartas de Psicanálise da Alma, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos de novo. Vai demorar anos para que alguns com mais dificuldade e que não chegaram ao canal de Psicanálise da Alma no YouTube entendam o que vim fazer e o que tenho explicado. Mas já dei meu recado no YouTube desde o início do trabalho. Ok? É Joel, é a Psicanálise da Alma, é o trabalho com as sombras. Para levar no Joel, tudo para levar no Joel. Tudo para entender o Joel. Um facilitador da parte emocional, psicológica, da individuação para entender Joel. Alguns vão entender Joel direto e outros vão precisar desse meio de campo aqui. O que eu posso fazer? Né? Por isso que surgiu isso, né? Como aprimoramento do desenvolvimento de uma história de sombra pregressa minha que me trouxe até aqui. Foi isso. Ó. Entendam o que vim fazer e o que tenho explicado. Já dei meu recado no YouTube desde o início do trabalho. Eu vim auditar a mecânica quântica. Eu fui preparado para isso. Sabiam que auditar é algo que acontece na minha vida desde os 3 anos de idade? Eu tinha uma tendência para auditoria desde os 3 anos de idade. Porque já ouviu comentários de diversos, que vieram de algumas partes, que duvidam que eu tenha passado essa história desde os 3 anos de idade. Já contei. Quando eu tinha 3 anos de idade, que de repente me falaram que o mundo ia acabar, falei, se existe um Deus isso não é possível. Comecei a olhar para o céu, para as estrelas, para o infinito e pensar em Deus e no diabo e como é que é isso aqui. Se tem Deus, por que as pessoas sofrem? Com 3 anos de idade, para 4, eu comecei a pensar isso. E aí me explicaram que tinha o infinito, eu queria saber o que era o infinito. Aí começou a vir na minha mente o símbolo do taoísmo, ninguém me mostrou isso. E eu fiquei com aquilo, e foi. E passou anos, até os 12 anos, até a adolescência, o espiritismo, e de lá para cá essa história toda que chegou nisso aqui de Psicanálise da Alma, certo? Aqui, ó. Eu vim auditar a mecânica quântica, fui preparado para isso. Sabiam que auditar é algo que acontece na minha vida desde os 3 anos de idade? Quando cheguei na mecânica quântica, não ia ser diferente, mas eu fui preparado para que quando encontrasse um propósito, o fizesse por amor e obrigação moral, de finalmente ter compreendido aquilo que despertou o motivo de desenvolver uma mente que audita. Qual foi o motivo que eu tive na minha vida para desenvolver uma mente que audita? Um negócio que aconteceu lá aos 3 anos de idade, certo? Causou um trauma, um medo, impacto. Cadê Deus? Como assim? Fim do mundo. Eu escutei uma bobagem, mas eu já contei isso em aula, eu não vou estender o assunto aqui, tá? E ali eu acordei, falei, peraí, que é isso aqui? Onde é que nós estamos?
E comecei dali em diante crescer uma criança, me tornar uma criança silenciosa, observadora, com os conflitos internos normais de uma criança, mas muito observador, né? Com relação à vida ter me preparado com auditoria, eu já fiz, cada trabalho que eu ia parar, eu dava problema, porque tinha alguma coisa errada, certo? O que acontecia? Era praticamente uma auditoria, a coisa errada era levantada e a coisa era mostrada. Normalmente eu acabava demitido, né? Porque se você mexe no sistema. Isso aconteceu em várias empresas, e depois eu fui trabalhar com auditoria mesmo, e aí lógico que eu fiz o que eu já sabia fazer, eu auditei. A vida veio me preparando para auditar esse assunto mecânica quântica, do pensamento mágico para o entendimento da metafísica do Joel. É isso que está sendo auditado com a psicanálise da alma. Ok? E essa auditoria se tornou o quê? O entendimento, estudo, aprimoramento dentro do sofrimento, dos meus próprios problemas, desenvolvendo eu disse que demorou 3 anos de estudo para me entender a meditação contemplativa. Agora, precisa demorar tanto para vocês? É claro que não. Dá para entender antes. Era teimosia e cabeçudice minha. Ok? Meditava, estudava. Os veículos gratuitos de Joel que existem hoje não existiam, certo? 7 anos atrás. A única coisa que tinha eram os áudios do Joel em inglês no YouTube. Você entrava lá, aparecia ele lá. O áudio em inglês. Aí, graças a alguns maravilhosos colaboradores, uma meia dúzia aí, que já tem, que é bastante coisa, eu até acho, o trabalho tem sido levantado e divulgado. Muito obrigado a vocês. Então tá aqui, ó. Eu desenvolvi uma mente que audita. Eu cheguei na mecânica quântica, eu comecei a refletir, peraí, emoção cria realidade, pensamento, sentimento, emoção cria realidade, mecânica quântica, o pensamento, as técnicas que estão aparecendo agora, tudo que eu já vi de esoterismo e misticismo, tudo que eu já passei de técnicas, a psicanálise, eu fui montando quebra-cabeça, certo? Isso aqui não aconteceu do nada, não faz só 7 anos que a psicanálise da alma está sendo criada, é desde os meus 3 anos de idade. Porque o espiritismo, eu comecei a me interessar por ele aos 12, estudei ele profundamente dos 17 aos 22. Ah, mas você parou tão jovem no espiritismo. Eu entendi o que tinha para entender ali. Depois eu pulei para outra coisa. Então, sobre as vinhetas eu já falei, certo? Anotei algumas coisas aqui. E eu gostaria de antes de seguir em frente, falar de uma determinada situação que eu acho que pode, no mínimo, confortar um pouco a maioria daqueles que assistirem essa aula. Eu vou chamar isso de o dia em que a Terra parou. Vamos conversar um pouquinho primeiro sobre essa situação geral de quarentena, pandemia e essa situação em que quem está tentando entender Joel está tentando elaborar. Quem chegou ao canal está tentando elaborar. O que eu gostaria de dizer? Que quem chegou na mecânica quântica está tentando elaborar, mas eu não posso dizer isso. Eu afirmo que eu não posso. Mas aqueles que estão estudando Joel, eu afirmo que eles estão tentando elaborar de acordo com um poder, uma presença, porque eles estão saindo da dualidade. Porque quem está tentando usar ferramentas e o pensamento ainda está no dual. Então ele não vai poder ter a segurança de começar a compreender o que é presença diante de um caos desse. Porque um caos desse está sendo criado pelo quê? É uma tempestade do inconsciente coletivo, isso aí foi previsto. Agora, é um movimento natural de evolução da consciência humana, certo? Que reverbera em situações da vida humana e ele tem que lidar com elas. Não achem que foi mais fácil para o Joel, porque ele pegou uma primeira guerra mundial no início dos entendimentos de ciência cristã. Ele pegou uma crise de 1929 lá, lembra? Quando quebrou tudo, a crise de 29, que arrebentou principalmente com os Estados Unidos, onde ele estava, e ele pegou depois uma segunda guerra mundial. O caminho infinito começou, gente, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, que o Joel imprimiu as primeiras unidades de O Caminho Infinito, certo? E dali para frente ele começou um ministério mais profundo, mais amplo, de um ensinamento para alunos, fora as curas e etc. E tudo que ele fazia que era, não precisa nem falar que era fantástico, maravilhoso. Então estamos falando de um assunto, o dia em que a Terra parou. O planeta parou há alguns dias. Primeiro, nós estamos analisando isso com o ponto de vista do descanso na presença, certo? Estamos analisando friamente, uma análise fria do assunto. Fria do ponto de vista espiritual de presença,
certo? Não de falta de compaixão com aqueles que estão sofrendo ou com medo nessa situação. São todos o Cristo sem saber. Nós temos que olhar para eles levantando o Cristo na humanidade. A gente não precisa. Se a gente for fazer uma meditação, por exemplo, pela humanidade neste momento, a presença em nós está sabendo do momento, do problema da humanidade. Nós não precisamos dirigir um pensamento à humanidade para que ela desperte. Se nós estivermos entendendo meditação contemplativa para descansar na presença dentro de nós, nós estamos elevando o nível da nossa consciência para colaborar no despertar coletivo, nada mais. E isso está escrito no último capítulo da Arte de Curar pelo Espírito, que vai ser explicado, e essa parte ainda não foi explicada, vai ser explicado no Data Limite a Série, lá na sequência das aulas. Data Limite a Série não é uma série jogada ao vento. Ela começou lá atrás, depois da Data Limite, que ela começou, então o assunto já tinha apagado. Não adiantava ela ter acontecido antes da Data Limite, ela aconteceu depois. Por quê? Explicando o que é data limite, qual é a data em que o ser humano vai poder entrar em contato com algo superior, onipresente, está ao alcance dele, direito inalienável, co-herdeiro, com Cristo em Deus, etc. Está lá na série. Então vamos analisar a situação, vamos falar um pouco disso. O planeta Terra para há alguns dias. Esse problema já vem acontecendo há alguns meses, 2, 3, 4 meses, não importa. E de repente resolvem parar o planeta, porque foi necessário parar o planeta para conter o avanço dessa doença, que atinge principalmente os idosos. E principalmente os idosos com a saúde mais debilitada, mas no geral, os idosos, certo? Não há casos de desgraça para o lado de crianças, nem para o lado de adultos normais e sadios, dentre o número de mortes. O que mais a gente pode dizer disso de forma tranquila e suave? O planeta parou, ok? O burburinho das ruas cessou. O planeta está vazio. Toque de recolher mundial. Situação de guerra. Com a saída das pessoas da rua, com a diminuição da circulação, a diminuição total da circulação social, a não ser para as necessidades mínimas de subsistência em horário previsto, porque em muito lugar tem toque de recolher, né? Eu ouvi de um paciente que na Europa tem multa se sair na rua, num lugar lá. Mas, deixando isso de lado, todo mundo tem que ficar em casa. As ruas ficaram vazias. O burburinho mental do mundo, quem é que pensou nisso? O burburinho mental do mundo parou. Rua cheia de gente comprando, vendendo, ganhando, correndo. A movimentação humana da vida no planeta Terra parou. Não tem motoboy, não tem ninguém vendendo cachorro-quente, né, na carrocinha. Parou tudo para todo mundo. Pararam as empresas, parou tudo. Está funcionando os serviços essenciais de saúde, transporte, aquilo que é mínimo à subsistência humana. Mercados, padarias, farmácias. E as pessoas têm que evitar sair na rua. Então, o burburinho mental do funcionamento da vida humana cessou no planeta Terra. O planeta está em silêncio do burburinho da vida humana já há alguns dias, ok? Então não há ganância, grandes pensamentos de ganância, corrupção, malandragem, nem, vamos dizer assim, nem grandes interesses em passeios, baladas, festas, todo tipo de diversão possível, né? Todo tipo de preocupação humana com o passado deu uma subida agora, porque está todo mundo prestando atenção no presente. Todo tipo de preocupação humana excessiva em relação ao futuro deu uma grande diminuída, porque está todo mundo prestando atenção no presente, certo? Não tem acidente de trânsito, não tem mortes no trânsito, não tem os problemas normais que tem quando todo mundo está saindo na rua. Acabou, certo? Parou tudo. Então, qual é o único movimento de consciência que existe neste momento? O medo geral, desconhecimento, fé de fundo emocional, busca por alguma outra fé, cada um se virando do jeito que pode. Pessoas em casa junto aos seus, próximo aos seus, aqueles com quem elas têm mais afeto, mas com medo. Quem reza tentando rezar, todo mundo procurando fazer ao que está ao alcance daquilo que ele conhece. Mas está todo mundo dentro de casa pensando nisso e olhando para essa crise do mundo.
Agora, qual é a posição de um estudante do material de Joel? É a mesma, para seguir as orientações gerais, mas ele está dentro de casa observando este movimento. E é lógico, ele não vai ficar à toa, ele está estudando Joel, ele está meditando, ele tem mais tempo para fazer isso. Certo? Então, nós já temos, eu não sei quantas milhares de famílias conhecem Joel no mundo. Eu me lembro de ter visto ele falar em algum livro que na época dele, em algum momento da jornada dele, tinha 50 ou 60 mil famílias no mundo, entendendo o assunto da prática da presença. Esse número com certeza de lá para cá aumentou, mas que número será que ele atingiu? 200 mil famílias no mundo? 500 mil? 1 milhão? Eu acredito que não atinge. Bom, eu não vou falar em números, quanto a gente acredita ou não. Na época de Joel tinha 60 mil famílias entendendo esse assunto. Tem pelo mundo. No Brasil, eu nunca tinha ouvido falar, não conheço quem tinha. Existe a ciência cristã, muito bem, parabéns, obrigado. Está aí junto na história que Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã, é base de Joel. Mas o planeta dentro de casa, as pessoas juntam as pessoas que elas mais estimam e com medo, e tentando orar, tentando alguma coisa, certo? E esperando a coisa passar para ver o que acontece. As autoridades de saúde falam de uma possível liberação em algumas semanas, ninguém precisa exatamente quando nem como, até segunda ordem. A gente vai ficar pondo pânico? Não, nós vamos viver essa situação com o que tiver ao nosso alcance do material de Joel e ao nosso alcance da prática. Porque quem fala de crença, tem um vídeo lá no canal do Caminho Infinito Português que diz, né, libertando-se das crenças universais. Do que o Joel está falando ali? Diz o que está acontecendo aqui. Não é? Então, esta é a situação do mundo hoje. Ponto de vista meu, parou. O mundo parou e a situação está assim. Observemos. Porque o burburinho humano parou. Mudou geral. Mudou, virou uma chave no pensamento da humanidade. Parou o mundo. Vocês vão pensar em outra coisa agora. O que eles estão pensando? Cabe o discernimento e o livre-arbítrio de cada um. A mesma coisa para os praticantes. Então isso é o que eu tinha a dizer a respeito de o dia em que a Terra parou. Porque como esse dia vai ficar conhecido daqui para frente? O que vem daqui para frente? Quando essa crise vai terminar? Qual vai ser o tamanho do estrago? Humano, né? Porque por menor que seja o estrago, é um estrago. Embora o número de vítimas não seja absurdamente alto, porque morre gente de dengue e de outras coisas, todos os dias continua morrendo, só que não estão comparando aqueles números, estão analisando a situação que poderia ser pior humanamente, caso uma medida de contenção e isolamento não fosse tomada. Ela foi tomada o quanto antes, assim que viram que, nossa, tem que fazer isso agora. Cabe a nós observar com calma o dia em que a Terra parou. Tem uma música do amigo Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Para vocês verem, a Terra parou e eu trabalho dentro de casa, meu trabalho no consultório, meu trabalho, a maioria é atendimento online, é os vídeos, é as aulas e quando eu vou em São Paulo. Mas disso eu falo daqui a pouco. Já é o próximo item, já está ali. O trabalho de psicanálise da alma hoje. O que é? Vou ter que falar um pouquinho disso. O trabalho da psicanálise da alma hoje, ele está existindo há 7 anos, mais ou menos. Desde o início que esse nome surgiu na minha mente, que existiu a criação desse trabalho. Mas o preparo é de mais anos anteriores. 6 anos e pouco, 6 anos de Joel, certo? Eu levei 3 anos para entender o início da meditação contemplativa. Tive muito problema, muita dificuldade. Mas logo que no primeiro ano, 6 para 7 anos atrás, quando eu pus a primeira leitura no Caminho Infinito, aconteceu aquilo que eu falei nessa aula da dificuldades da prática, lá que foi lançado gratuito agora. Essa aula anterior aí do dia 26. Aconteceu aquilo, o efeito Joel, o efeito Cristo. Peraí, o que é isso aqui? Eu procurei sempre isso aqui, agora achei, eu faço o que com isso? Eu faço o que com essa informação agora? Dali para frente eu comecei a tratar aquela informação. Dentro de um segundo caos que estava acontecendo em minha vida, aos 42 anos de idade. Então, a psicanálise da alma não foi só um pensamento, uma ideia, havia a experiência do curso de psicanálise e outras terapias e outros sofrimentos psicológicos que eu passei na minha vida, que eu não vou voltar nesse assunto aqui neste momento, não. Conflitos religiosos intensos, ok? E tudo isso foi resolvido entendendo Joel. Resolvi algumas coisas antes,
com outras curas, situações, técnicas, e a própria psicanálise realmente ajudou a entender muita coisa. Mas eu não tinha entendido o trabalho com as sombras lá no curso de psicanálise. Isso garanto para vocês. Eu vim entender isso bem depois. O trabalho da psicanálise da alma hoje consiste do atendimento individual online. Presencial em São Paulo, no momento está suspenso por causa da situação. Depois ele volta ao normal, assim que tudo voltar ao normal. Ele é quinzenal, acontece às sextas e sábados. Ok? Pré-agendado. O atendimento online, ele acontece frequentemente. Eu já atendi, esse trabalho de atendimento, ele começou tem 4 anos. 4 anos que eu estou atendendo. E tal, etc e tal. As 5 palestras do Rotary. Eu comecei a atender exatamente quando eu comecei a dar aula do curso Terapia O Caminho Infinito, que está gratuito no YouTube, 56 aulas. Ali eu comecei a atender. Eu fui entendendo mais o caminho infinito e fui praticando o atendimento e elaborando, desenvolvendo. Eu já atendi mais ou menos, não é muita gente, aproximadamente 300 pessoas, certo? Dessas 300 pessoas, boa parte fez uma única consulta de orientação geral, que é normal, uma boa parte fez 2 ou 3 consultas e desistiu por algum motivo, ou entendeu alguma coisa. E outra parte são 4 anos de atendimento, outra parte de pacientes que foram estudando Joel e tirando suas dúvidas no atendimento, entendendo ego, superego, sombra e tal, ficam assim por 6 meses, 1 ano, tal, saem um pouco depois, um pouco antes, uns mais rápido, uns demoram mais um pouco. O objetivo ali não é tornar ele um mestre iluminado e dar, o objetivo ali é ajudar ele a entender essas dificuldades iniciais da prática. E esse tipo de atendimento online é trabalho, ok? A pessoa marca o atendimento. Estou explicando o que é a psicanálise da alma no contexto geral. Entra em contato, recebe a ficha de atendimento, marca o atendimento, né? Faz o pagamento e é atendido. Né? Então, todo mundo que passou pela psicanálise da alma, ali aproximadamente, quem fez um tratamento e obteve algum nível de compreensão, melhora ou desenvolvimento mais cedo, maior compreensão do estudo, foi ali não dá para precisar, talvez menos que 100 pessoas, um pouco, ou um pouco mais, nunca contei, mas dos mais de 300 que eu atendi, eu tenho uma estimativa de como é que foi essa situação. No começo, os atendimentos eram só presenciais aqui na minha cidade, certo? Demorou 1 ano e meio para acontecer o atendimento online. Então, se o atendimento existe há 4 anos, o online começou há 2 anos e meio. Ok? E eu toco com ele com toda tranquilidade, dentro da capacidade de um único indivíduo que presta atendimento para pessoas que procuram esse atendimento online na psicanálise da alma. Essa é uma parte. Outra parte foi que, desde o início dos trabalhos, eu sabia que haveria um trabalho mais profundo com a minha experiência de Joel, porque eu venho trazendo vídeos para o YouTube já há alguns anos. Tem mais, a gente vai falar disso mais para baixo, certo? Então, a psicanálise da alma hoje é o atendimento, esse ponto de vista, o site, todo o material gratuito que está no YouTube, e agora é esse novo lançamento, classe privativa São Paulo, que já existe há um ano que tem classe privativa presencial em São Paulo. A capacidade nossa no momento é de 25 pessoas, às vezes tem um pouco menos, né? Às vezes falta mais um pouco. A classe, metade já trocou em um ano, por qualquer motivo que não interessa. Algumas pessoas não ficaram até hoje, as que entraram, e outras foram entrando, e mais uma parte dos que estão lá estão desde o início, ok? Para esses que estão desde o início e aqueles que estão lá hoje e vão ficar até o fim das aulas, porque ainda vem mais 15 ou sei lá quantas aulas, essas pessoas, eu já disse para eles na sala, que todas elas terão uma assinatura gratuita desse primeiro bloco de aulas de classe privativa online. Eu quis fazer isso. Falei, olha, vocês estão aqui participando da aula presencial, pagando um custo mínimo por isso, mas eu me sentiria mais confortável se cada um de vocês ganhasse no fim do curso agora, pelo menos o primeiro bloco de aulas, com 19 aulas, mais de 45 vídeos e mais de 40 horas gravadas, lá com eles.
Eles vão ganhar o material para eles assistirem, terem acesso, porque o material é vitalício, é para a vida toda, ok? Então o material é da pessoa, sendo que o custo por aula no módulo completo, eu vou falar do que interessa, depois eu falo desses detalhes mínimos, né? Aqui, ó. Então o trabalho da psicanálise da alma hoje é esse, é o site, é a classe privativa em São Paulo, a classe privativa online, que é o acesso para aqueles que estão esperando esse material. Muita gente mandou mensagem, quando vai sair a classe privativa online? Estou esperando para adquirir. E a gente falou, calma, não tem previsão. Por que eu não pus previsão? Porque não tinha como, a hora que tivesse pronto, estava. A gente fez esse trabalho em 3 meses, mas faz quanto tempo que eu estou prometendo ele? Uma coisa importante que eu queria dizer, eu lembrei, essa eu queria dizer mesmo. Eu fiquei 1 ano nessa cidade que eu moro, avisando que eu ia dar palestra para uns amigos, uns conhecidos, as pessoas que perguntavam o que eu estava fazendo da vida. Eu falei, não, eu estou estudando, porque eu vou dar umas palestras, sabe? Eu falo do assunto de mecânica quântica, de um tal de Joel, e ninguém entendia nada do que eu estava falando, nada. Esse 1 ano passou, e no ano seguinte eu dei as 5 palestras do Rotary. Passou mais 1 ano, com apenas 5 palestras do Rotary. No ano seguinte, no 3º ano, começou o curso de terapia Caminho Infinito, 56 aulas. Eu gravei uma aula por semana até o negócio ficar pronto. Em seguida começou Data Limite a série. Isso é psicanálise da alma. Material gratuito no YouTube vai continuar existindo. Tem mais coisa lá gratuita. Tem mais coisa vindo aí que eu vou falar agora, né? Por exemplo, Data Limite a série eu já falei o que é, né? Ela está tratando desse assunto de por que entender Joel. Aonde nós erramos até hoje com outras crenças, aonde a questão psicológica ainda não foi entendida para a questão de individuação em relação ao self, o que é self, e tem isso aí em tantas aulas lá no meu material que vocês estão cansados de ver. Gostaria de anunciar aqui, em breve, no YouTube, em breve. Estamos falando em geral do trabalho da psicanálise da alma, certo? As pessoas querem entender o que é isso aqui. Em breve no YouTube, a próxima série, depois de Data Limite a série, gratuito no YouTube, Joel Goldsmith, o homem e sua mensagem, o fluxo, ok? Esse o homem e sua mensagem, o homem é com H maiúsculo e mensagem é com M maiúsculo, mas isso foi o pessoal do Joel que inventou, ele mesmo, não sei de onde veio isso, estou copiando o que está lá. Joel S. Goldsmith, o homem e sua mensagem, o fluxo. Sério, nós vamos ler ali, quem já quiser ir lendo o livro, o gratuito que existe PDF nas mídias digitais, existe um livro gratuito PDF do Joel, A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith. Eu li um pouco desse livro, um pouquinho, assim, dentro de algumas aulas da série Deepak Chopra como introdução da aula, e depois eu entrava na aula. E eu avisei que eu ia tratar esse livro inteiro. Eu estou seguindo o cronograma daquilo que eu percebo que chegou o momento de tratar com aquele assunto ali. Então agora será tratado na íntegra, gratuito no YouTube, na nova série, Joel Goldsmith, o homem e sua mensagem, o fluxo. Este é o tema, porque nós vamos ler Jornada Espiritual, de Joel Goldsmith. Vão lendo o livro aí, para depois comparar com os comentários que vão sair na aula, né? E em algum momento, não sei se junto com essa, ou depois dessa, vai vir outra série, mas esta dentro do site, provavelmente, óbvio. Vai chamar Verdades Metafísicas. Eu ainda não decidi se ela vai ser no site ou no YouTube. Porque assim, gente, eu tenho bastante material gratuito no YouTube. Se vocês pegarem o material gratuito que existe de outros palestrantes de mecânica quântica e gente que trata desse assunto, vê em horas, qual é o número de horas que existe gratuito dessas pessoas. Não estou fazendo um comparativo, tá? Eu estou valorizando as horas que estão lá na psicanálise da alma. Veja o número que existe em horas e o nível do assunto que eles tratam. Porque eu não estou tratando de mecânica quântica como o poder do pensamento, nem como uma promessa de melhora da vida material. Essa promessa está dentro do material do Joel, entende quem quiser, certo? Não estou tratando de mecânica quântica no nível visão materialista da vida, mas sim no nível espiritual da vida. Por isso que aquela frase aqui, ó, nosso lema é: a metafísica da verdade é a física da unidade.
Então falei de duas próximas séries, uma gratuita no YouTube e a outra provavelmente vai ser dentro do site. Não sei ainda como é que vai ser essa segunda aqui, ó, Verdades Metafísicas. Mas a primeira sobre a vida de Joel vai ser no YouTube. E vai ser feita sempre com o mesmo capricho, a mesma dedicação. E enquanto isso, classe privativa presencial em São Paulo continua. Acabou essa, já emenda outra. Ok? E classe privativa online vem mais por aí, mais na frente. Enquanto o material gratuito do YouTube também continuará sendo produzido. Então, olha quanto trabalho ainda vem pela frente. Falei do atendimento, né? Vamos falar um pouquinho só o que é a classe privativa presencial em São Paulo. Eu vou dar um breve espaço aqui, curto e preciso, sobre o que é. Essa classe surgiu de um grupo de estudos na casa de Samira. Eu não preciso nem ficar dizendo o quanto eu sou grato a todas as pessoas que entraram na minha vida, não só para o atendimento, mas para alguma ajuda nesse trabalho, ok? O grupo se tornou o início da classe de estudos e eu comecei a ir para São Paulo há um ano atrás, mais ou menos. Aulas quinzenais. Eu saía daqui de Minas, quinzenalmente ia a São Paulo, dava aula, ficava lá 2, 3, 4 dias, voltava para Minas. Aulas presenciais. Naquele ambiente cabia 20 pessoas, muitas vezes teve cheio, algumas tinham 10, outras aulas tinham 6 pessoas, mas a maioria das aulas tinham um quórum razoável. Quase ninguém sabendo desse trabalho, não importa, o material estava sendo produzido e gravado. Ok? A classe presencial em São Paulo acontece quinzenalmente aos sábados. Existe um grupo de WhatsApp para esta classe presencial de São Paulo. Grupo esse que agora eu mesmo pessoalmente observo e acompanho a movimentação e dou liberdade aos 25 participantes da classe privativa presencial de falarem no privado comigo quando necessário ou até por vídeo, por algum instante, para explicar alguma questão. Dei essa liberdade a eles, acompanho eles ali. E o WhatsApp da classe privativa presencial virou uma extensão da classe. É junto, é uma coisa só. Estou ali, todo dia junto com eles. Se aparecer alguma questão, estou aqui. Se precisarem de mim no privado, estou aqui. Esse é o trabalho. É o tempo todo dia, dessa forma. Fora o material que eu produzo aqui. O gratuito, os atendimentos. É o tempo, não tem feriado. Vamos lá. Falei um pouco da classe privativa presencial São Paulo e o grupo de WhatsApp. Gravou as aulas lá, virou a classe privativa online. Porque as pessoas, muita gente estava querendo a classe privativa presencial. Mas eu não sou de São Paulo, mas eu sou de tal lugar, eu sou não sei de onde. Quando você vai vir para cá? Eu fui mandando mensagem no privado. Não se preocupe, essas aulas estão sendo gravadas, vão ser disponibilizadas em classe privativa online. Você terá acesso a elas aí onde você estiver. Não se preocupe. E isso foi sendo falado nas aulas do YouTube. Mas tem gente que ainda não tinha entendido. Né? Porque para divulgar o site agora, com esse lançamento que houve, certo? Nós nunca utilizamos o gatilho emocional, marqueteiro digital de escassez. Compre agora, ficará por tanto tempo no ar. Né? Daqui uns dias, não sei o quê. Não, fiquem tranquilos, o material estará lá permanentemente para aqueles que desejem aprimoramento na prática com a visão psicanalítica da observação de um praticante que há 6 ou 7 anos estuda Joel, ok? É apenas isso. Arrematando, agora falando da aula gratuita do dia 26, mais um apontamento sobre a aula gratuita do dia 26, ó. Foi lançada recentemente uma aula especial chamada Aula Especial Gratuita, que foi inicialmente disponibilizada somente aos inscritos neste evento gratuito. O que era gratuito? A participação nesses grupos, são 4 grupos de WhatsApp que nós temos, com aproximadamente 600 pessoas.
Era gratuita a participação nesses grupos temporários do WhatsApp, que eu não sei quanto tempo eles vão durar, mas peço que os que estão ali fiquem, que nós vamos abrir em algum momento para colocarem perguntas da prática, que serão analisadas por mim e por Samira, para depois fazermos um trabalho, uma avaliação. O que temos na mão aqui? O que esse pessoal está pensando, Joel? Quais são as dificuldades deles? Isso aí foi pensado para a gente ajudar vocês a entender melhor, para virar material gratuito também para ir para o YouTube. Resposta a estas perguntas. Não é? Em que tempo isso vai acontecer? Não sei. Nós vamos colher aquele material e avaliar. Ó, foi lançada recentemente uma aula especial chamada Aula Especial Gratuita, que foi inicialmente disponibilizada somente aos inscritos neste evento gratuito. Essa turma aqui, os 600 pessoas que entraram para os grupos. Gratuito e gratuito também os grupos para perguntas. Ou seja, gratuito neste evento foi a aula dada, que foi importantíssima, e o acesso aos grupos. Isso era gratuito. Por que isso está sendo dito? Porque houve perguntas no suporte em relação ao material pago. Pô, mas era gratuito, eu vi que tem um negócio pago aqui. Uma coisa é o material gratuito de psicanálise da alma. Outra coisa é o novo lançamento de classe privativa online, que é o material da classe presencial que muita gente queria. Foi colocado à disposição. Né? Ó. Esta aula, do dia 26 agora, a metafísica da verdade, dificuldades iniciais da prática, entendimento e estabelecimento dos princípios metafísicos de Joel S. Goldsmith, a vida dupla do início da prática e suas armadilhas. Todas as armadilhas da vida dupla do início da prática são devidas à dualidade, às crenças em nossa mente, à não capacidade de encontrar um mínimo descanso numa presença interior. Dentro desta aula, nós demos quase nada de informação sobre o lançamento do site e de classe privativa online. E o foco foi a aula em si. Por isso que surgiram dúvidas sobre o site e por isso que estamos tendo agora o informativo aula. Certo? Para que a coisa fique clara. O site está lá, naveguem e leiam e etc. E quem já está preparado para a classe privativa online? Esse já sabe muito bem que ele está preparado. Né? E se ele não tiver, ele se prepara. E se ele não quiser classe privativa online, o que mais tem é material gratuito de Joel. Como eu já disse, de forma autodidata é totalmente possível de processar isso. Eu processei, vocês podem processar até o nível que eu processei. Eu estou ajudando aqueles que chegam a mim a processar até o nível que eu processei. E daqui para frente, estamos processando todos juntos. Que legal, né? Aqui, ó. Dentro desta aula, demos quase nada de informação sobre o lançamento do site e de classe privativa online. E o foco foi a aula em si. Era a aula, o negócio. Depois da aula ir ao ar no dia 26 às 21 horas, nos 4 grupos de WhatsApp que foram formados com mais de 600 pessoas que assistiram a esta aula disponibilizada para eles nos grupos, alguns participantes fizeram perguntas no suporte sobre o site, algumas questões. Procuraremos torná-las mais claras neste vídeo, que é o que está sendo feito aqui. Por exemplo, uma pergunta que surgiu lá, não é as perguntas em relação à prática, essas eu preciso de tempo para tratar essas perguntas, eu e Samira. Nós precisamos de tempo para tratar estas perguntas, ok? Para avaliar, de repente responder para algumas no privado, para algumas pessoas. Por isso que é importante ficar lá no grupo por enquanto. Aqui uma pessoa perguntou aqui, ó, olá, para ver a aula de hoje, tenho que pagar no mínimo pelo módulo 1? A aula é gratuita, a aula era gratuita e está lá gratuita até agora, certo? A aula desse título que eu acabei de ler agora. É que ele clicou no botão, foi parar lá no classe privativa online. Então tem o completo e tem o módulo. O módulo é para quem nesse momento não pode adquirir o completo. Tem problema. Bom, respondido a pergunta, tem mais uma aqui. Aqui, ó. Disse que a aula... Outro participante. Disse que a aula seria gratuita e está lá que tem que comprar para ter acesso. Não entendi nada, aguardando a resposta. É lógico que a pessoa do suporte deu a resposta já para a pessoa.
mas é bom trazer essa pergunta aqui para todo mundo. Que aquela aula era gratuita e daquela aula dava acesso ao online, porque tinha muita gente esperando o online. Pô, foi disponibilizado, tá aí, foi mostrado, né lá para quem assiste a aula. Ó, agora vamos falar de uma coisa que lhes interessa, vocês que ainda estão nos grupos, que alguns saíram. Perguntas dos grupos. As perguntas relacionadas a dificuldades da prática vão ser analisadas e respondidas de acordo com nossa capacidade de responder. Pode ser que as mais importantes sejam respondidas em aulas gratuitas no YouTube, em breve. Estas questões estão sendo analisadas por mim e por Samira, que inicia agora trabalho próprio com os ensinamentos de Joel, mas continuamos parceiros e colaboradores no objetivo principal, que é mostrar Joel como realidade palpável para os adeptos de mecânica quântica e também para outros buscadores da verdade. Estamos dando essas informações devido a várias perguntas que nos chegaram no suporte de pessoas que não entenderam a proposta do site e a estrutura do meu trabalho, que continuará produzindo material gratuito, como essa excelente aula que foi dada agora no dia 26. Tanto como essa aqui de hoje. É um informativo gratuito e um pouco de aula também, as duas coisas junto, porque eu precisei falar mais do site e do contexto, o que é a psicanálise da alma, para o seu Sandro. Ó, a aula gratuita divulgada anteriormente nos últimos vídeos gratuitos no YouTube, que eu estava divulgando essa aula já em algumas aulas anteriores, era justamente a aula que foi ao ar às 21 horas no dia 26. Estava lá, aula gratuita. Esta era a aula gratuita para falar brevemente do lançamento do site, mas principalmente ser uma aula densa e com muitas informações relevantes para o estudo de Joel. Estamos há 7 anos trabalhando no desenvolvimento deste projeto com recursos próprios. E nos últimos anos, esses 140 vídeos gratuitos do YouTube foram produzidos com o objetivo de divulgar a importância do estudo das obras de Joel Goldsmith e passar para a população conhecimento sobre sombra, ego e toda a visão que o professor Sandro tem da mecânica quântica e também do tal co-criador consciente. Agora no site temos a organização de todo o material gratuito gravado até hoje, mas além deste material que continua gratuito, temos agora classe privativa online, que é uma assinatura paga. Problema nenhum nisso. Gente, eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um psicanalista que está ajudando vocês a entender a entrada, entender a parte psicanalítica do processo, sombra, ego, mas qual é a parte da mecânica quântica que interessa nisso? Não, isso aí foi tratado tudo dentro do material gratuito da YouTube. Eu estou explicando mecânica quântica do ponto de vista de Joel desde o começo, com realidade emocional do ponto de vista psicanalítico e etc, etc e etc. Ok? Ó, classe privativa online. Para quem ficou na dúvida, não é a aula que foi dada no dia 26. A aula que foi dada no dia 26 é gratuita e está gratuita no ar por 7 dias. É uma aula inteira com tema e título e esta aula é gratuita e online. Tá? Eu vou colocar aqui no rodapé o link para acesso à aula. Tá certo? A essa aula gratuita. Eu vou colocar aqui no rodapé dessa aula que vai ser divulgada no YouTube. Essa aula que eu estou gravando aqui está indo para o YouTube. Vocês estão vendo no YouTube essa aula. Está aqui. Ó. Essa aula do dia 26 que eu estou falando aqui, que é o link que vocês vão ver na descrição do vídeo, continua gratuita por 7 dias, até o dia 2. Né? Há a possibilidade de estender mais alguns dias gratuita aquela aula ali? Até há. A gente não sabe o que vai fazer depois com essa aula aí, porque ela foi uma aula excelente. Ó. Já o material de classe privativa online é outro material. Depois de 7 anos de trabalho, é lançado o primeiro material pago. E isto vem sendo explicado e comentado nas aulas gratuitas do YouTube já há algum tempo.
E temos estas informações também dentro do site nas abas de navegação. Estas aulas de assinatura paga de classe privativa online são para os desejosos de compreender o estudo e aprofundamento da prática através da visão do professor e psicanalista Sandro Lambert. Nada mais que isso. As aulas de classe privativa online são as aulas que vêm sendo gravadas quinzenalmente em São Paulo para uma classe de 25 pagantes pelas aulas presenciais, onde eles aprendem, tiram dúvidas e assistem ao vivo o professor Sandro passar ensinamentos e visões importantes da prática nas entrelinhas do material avaliado. Esses alunos tiveram um avanço considerável na compreensão interna com essas aulas presenciais nesse 1 ano de curso. Essas aulas presenciais de classe privativa começaram a ser gravadas em abril de 2019, quinzenalmente em São Paulo, para onde o professor viaja apenas para gravar estas aulas para esses 25 alunos. Como material gravado de classe privativa presencial, surgiu esta assinatura paga de classe privativa online, que agora está disponível dentro do site. Vamos falar um pouquinho, tirar todas as dúvidas possíveis. Estamos no fim do vídeo. Queria ter feito um vídeo menor, mas foi possível. Classe privativa, o caminho infinito, bloco 1. É um produto, um acervo, uma assinatura digital definitiva. Definitiva é vitalícia. Comprou, é seu. A classe privativa, o caminho infinito, bloco 1, é composta por 6 módulos, totalizando 19 aulas em 45 vídeos. São mais de 40 horas de conteúdo. Cada vídeo são 45 vídeos. Cada vídeo custa o valor, neste momento, de R$ 22. Então, são 6 módulos, 19 aulas, 45 vídeos. Quanto custa inteiro, completo? 45 vezes 22. Mas pode ser também adquirida por módulos. Pode comprar completa ou módulo por módulo. Porque foi para facilitar o acesso que colocamos módulo por módulo. Era só o produto completo. Falei, não, gente, tem um preço justo, R$ 22 por vídeo. Mas o módulo completo, muita gente pode não poder adquirir num primeiro momento. Vamos separar os módulos e pôr o valor por módulos. Então, cada módulo tem o valor de R$ 197, aonde cada vídeo sai por R$ 28. É esta a diferença da classe privativa completa, a online, para os módulos. Então, quem compra os módulos, compra o módulo 1, depois compra o módulo 2. Quer ver quantas aulas tem dentro de um módulo? Vamos abrir lá o site. Eu achei importante dar essa explicação dessa forma que eu estou passando, porque eu tenho certeza que aqueles que me acompanham sabem que eu gosto de clareza extrema. Porque aquilo que não é clareza extrema vira problema na minha consciência. E ali eu tenho que trabalhar aquilo, né? E isso chama o quê? Trabalho com as sombras. Então tem que ter clareza. Aqui, ó. Entrei no site, na aba cursos, classe privativa online, fui para lá, tá aqui, módulo. Tem o completo, que é o que eu falei para vocês, e tem módulo, por módulo. O módulo 1, por exemplo, são 7 videoaulas, né? Acessos à aula 1, 2 e 3 de classe privativa, com 7 videoaulas, totalizando mais de 7 horas de conteúdo, pelo valor de R$ 28,14 cada vídeo. É isso. Então o módulo é para facilitar quem não pode comprar nesse momento completo. Apenas isso. A diferença entre módulo e o curso completo. Ok? Aqui, ó. Esta é a única diferença entre módulos e curso completo. Uns podem comprar tudo e outros têm que comprar por partes. É para facilitar a vida de vocês. E ele, ou seja, classe privativa online, não é ao vivo. É a gravação dos privilegiados 25 alunos de São Paulo.
acesso para todos os lugares. Quem quiser, aonde tiver, qualquer lugar do exterior, a pessoa que entenda português, porque eu falo só português até o momento, pode comprar essas aulas, ok? Mas o material gratuito continuará com foco sempre muito dedicado, o atendimento individual continuará sempre com foco muito dedicado, né? Tudo isso tem que ser feito com extremo capricho, carinho e muita dedicação, muita, porque eu confesso para vocês que a parte mais difícil para mim não foi entender Joel. A parte mais difícil era entender que ponte poderia ser essa da psicanálise da alma para chegar no Joel. Quem não estiver entendendo muito, quem estiver entendendo menos, aonde poderia dar uma acelerada no processo, se é que isso é possível, né? Porque o acelero espiritual não existe, é um amadurecimento e um florescimento, mas aquilo que pode ser feito intelectualmente ao alcance do indivíduo deve ser feito de forma dedicada e extrema. Já disse que o foco autodidata e gratuito é livre e tem muito material gratuito, né? Estou lançando alguma coisa aqui que é um diferencial, que é o meu ponto de vista psicanalítico de tudo isso. Ó, não é online essas aulas, mas não é ao vivo. Ao vivo é para o pessoal lá de São Paulo. Trata-se da gravação e disponibilização para estudantes dedicados que quiserem e precisarem participar desta classe privativa à distância, através de aulas gravadas,